o que é aquilo que o Senhor construiu, aquilo que é o desejo do Senhor. Se não tiver isso, muitas vezes é a nossa base, a gente não tem nada. Se não tiver o Senhor, como foi falado aqui, que é a rocha da nossa salvação, que é a nossa base, nós não temos nada. E esse cântico fala justamente sobre isso. Tudo é perda se eu não tenho a Ti, a Tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir, sem Tua presença nada importa. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e esquecer daquele que me amou?
Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava, sua mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai estava ao meu lado, nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, por te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, recebi, eu só quero adorar. Você é tudo, tudo, tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Fala, Senhor, você é tudo, tudo, tudo para mim. Fala, Senhor. Por te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu esse novo dia, meu irmão, que é um presente de Deus.
como a tua família é um presente de Deus, confiado debaixo da tua força, das tuas asas, para que você guardasse, para que você sustentasse, para que você cuidasse, e que o Senhor cuidasse de todos vocês, porque isso é projeto de Deus. Te agradeço pela minha família, por tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só de Senhor podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Agradeço ao Senhor, que o Senhor deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só te podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é o presente do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora vamos para uma outra porção especial. Pastora Simone, pastor Sadal. Glória a Deus.
já fazem parte da nossa família, né? Amém. Pode ficar sentadinho, só estende a mãozinha para cá para a gente orar por eles, amém? Senhor Deus, Pai querido, eis aqui, Senhor, os teus vasos, Pai. Nós sabemos que o Senhor já tratou o coração deles, Paizinho, uma palavra especial. Nós pedimos, Senhor, que eles venham ser boca do Senhor nesse momento, Pai. Abençoe a vida deles, que eles venham falar tudo aquilo que está no teu coração, Paizinho. E prepara também o nosso coração por ouvir a palavra, Pai, que ela venha cair numa terra fértil, Senhor, e que possa produzir os frutos, Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Shalom, boa noite, irmãos. Eu sou a Simone Sadal. E eu, Sadal da Simone. Esqueci a segunda parte. Somos uma família. Como que é? A família do Senhor. Aí está a nossa filha, nossa segunda filha. Temos também um filho mais velho, Daniel, que eu tive que estar ministrando na igreja hoje. E essa primeira parte, o pastor Sadal vai estar ministrando. E quando ele estiver encerrando, eu estou aqui para fechar aqui com ele. Tá bom? Deus abençoe. Que o Senhor te use. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Paz do Senhor Jesus novamente. Estão felizes aí, né? Com certeza estão, né? Nós estamos juntos, estamos com nossas famílias. E sim, nós cremos que somos um projeto de Deus. Não tenha dúvida disso. Vamos lá então. Queria ler 3 textos, né, nesse momento. Usei claramente o tema, né? Superando dificuldades, vivendo um tempo novo, né? Um novo tempo. Eu queria ler primeiro o livro de Êxodo, capítulo número 3. Versículo 10 e o versículo 11. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Queria agradecer, né, Tati e Júnior pela confiança. Obrigado, né? Deus abençoe a vida de todos. E o pastor Silvio também, né? Pastor Sônia. Encontrou aí, Êxodo? Tá bom, então vamos lá. Diz assim, então, no versículo 10: quando os edificadores lançaram os alicerces no novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé, ou casa do Senhor. E aí nós vamos ler lá Neemias capítulo 4. Neemias 4, versículo 14. Diz assim: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais
aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, o nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, por vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Bem, e agora a gente pula lá para Gênesis capítulo 7 e versículo de número 1, que aí eu termino aqui com esse texto. Gênesis capítulo 7, versículo de número 1. E diz assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, diante desta palavra, diante da tua igreja, da tua presença, nós clamamos para que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Senhor, nesta mensagem, a fim de que verdadeiramente ela venha cumprir, ó Senhor Deus, a função de impactar-nos, de nos ensinar, de nos corrigir, de nos abençoar, ó Pai poderoso, neste tempo, ó Senhor, que vivemos e nos próximos que hão de surgir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu acredito sim que, assim como eu, todos amamos as nossas famílias e planejamos, nós pensamos, nós imaginamos o tempo futuro da melhor maneira possível. Falava ainda agora com o Luiz, né? Vamos se aposentar, viver, uma vez. Então a gente planeja viver em família, mas não viver de qualquer jeito, ou seja, viver da maneira melhor possível que a gente possa viver. E claro, somos imperfeitos, nós não somos a família perfeita, não é, Júlio? Somos imperfeitos, e mesmo assim nós desejamos coisas perfeitas, porque nós entendemos que na perfeição nós vamos sentirmos mais completos e vamos ser felizes. E assim, se nós com esse amor imperfeito, muitas vezes errando bastante, queremos coisas boas para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, eu fico imaginando aquele que tem um amor perfeito, aquele que nos criou, aquele que na verdade, se nós olharmos para a palavra de Deus, a primeira instituição que ele criou foi a família. Ele faz Adão, ele faz a Eva, não tinham filhos, bem, mas era uma família perfeita, em Cristo Jesus. Mas foi a primeira instituição que o Senhor ali, naquele momento, conduziu e criou. Ou seja, quando ele cria, ele entendendo que a família precisa de recursos, ele então disponibilizou todos os recursos naturais para que ela pudesse ser uma família feliz, para ser uma família completa, para ter absolutamente tudo o que eles precisassem para viver em comunhão, em harmonia, no melhor lugar possível e da melhor maneira possível. E vemos então que o arquiteto de tudo isso, ele planejou tudo. Mas é claro que a gente, na nossa imperfeição, começa a complicar as coisas, né? Começamos a agir de maneiras que a gente entende que seria melhor e de repente começa a criar dificuldades na construção daquilo que seria o plano de Deus de uma família abençoada, de uma família que iria ter tudo. Então nós buscamos o equilíbrio em tudo. Tudo que nós fazemos, nós vamos buscar o equilíbrio. Mas é claro que nós sofremos com situações externas e internas de dentro da casa. E isso faz com que muitas vezes a gente fique meio perdido.
mas a boa notícia é que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que é misericordioso, e um Pai que ele almeja cumprir todos os seus planos em relação à nossa vida. E para isso, então, muitas vezes dentro dos nossos erros, o que Deus ele faz? Ele cria mecanismos para a restauração, ele cria mecanismo para uma transformação da nossa identidade como família. Somos bombardeados diariamente de como uma família ela pode ser ou pode existir, mas como cristãos nós sabemos que só existe uma maneira, e a maneira é a Bíblia, a maneira é seguir a vontade de Deus. Mas nesse corre-corre do dia a dia, muitas vezes nós precisamos parar um pouquinho para pensar se ainda estamos carregando essa identidade da família cristã, a família de Deus. Por quê? Precisamos desta restauração. Então nós vamos falar justamente do que foi do tema, da campanha, que seria as dificuldades que enfrentamos, como vamos superar isso e como vamos prosseguir adiante e viver. Então nesse inteirinho eu entendo que um dos maiores problemas que nós criamos dentro do problema que já existe, porque quando a situação que desagrada chega até nós, uma notícia ruim chega até nós, a gente quer logo resolver aquele problema. E quando a gente vai resolver aquele problema, a primeira coisa que a gente faz é criar regras, novas regras. Aqui não se faz assim, aqui não se faz assado, aqui tem hora para chegar, aqui para sair você precisa avisar, para fazer aquilo você precisa nos comunicar. Então dentro da casa e dentro da família, muitas vezes quando surge algum tipo de dificuldade ou problema, a gente já logo quer colocar as regras. E o que são regras? Regras são muros, regras são muralhas que é construída para evitar a entrada ou a saída de qualquer coisa, ou seja, limitando a ação daquilo. E a gente tem que, fazendo isso, a gente vai estar resolvendo os nossos problemas. Agora, nós vamos colocar regras sem antes mudar o coração, que nós entendemos que o coração nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, ou seja, colocar muralhas antes de mudar internamente, muitas vezes nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Podemos estar gerando mais problemas ainda. E quando nós planejamos o nosso futuro, porque criar regras, nós queremos um futuro melhor, criar um futuro sem um transporte, criar um futuro sem um caminho espiritual, muitas vezes vai nos levar a uma frustração. Ou seja, nós não vamos conseguir chegar naquele ideal de família cristã, ou de sucesso, ou de se sentir completo ou feliz. Então eu creio que quando eu estava estudando sobre isso daqui, eu entendo que o Senhor ele estabelece um processo para a restauração da casa, um processo para a restauração da família, porque nós precisamos primeiramente entender restauração. O que é restaurar? Porque nós temos dificuldades com isso, porque a gente pensa que restaurar é reformar, e aqui nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você pode reformar, por exemplo, eu pensei, porque eu lembrei do meu primo, que ele comprou um carro e reformou, ele reformou, na verdade não reformou, ele restaurou. Existem pessoas que compram carros velhos e restauram, para que ele fique da maneira como ele saiu da fábrica, ou seja, a restauração é trazer para o original. E a reforma?
A reforma era como no meu tempo, a gente comprava um Fusquinha, queria rebaixar, com escapamento, com som alto, com vidro e fumê, ou seja, você deixava o carro lindo e maravilhoso, o tempo lá ficava bonito, mas não é uma restauração, é uma reforma. A restauração da nossa família é trazer ela para o original, trazer para aquilo que é o ideal de Deus para nós, porque a gente tenta fazer reforma, e aí é onde a gente erra. A gente quer deixar bonito, a gente quer deixar maravilhoso para os outros verem. E isso muitas vezes é uma vitrine falsa e vai nos levar a momentos ruins. Mas quando a gente procura restaurar, trazer isso para o original, qual é a família, como construir isso, aí sim nós estaríamos fazendo o que é correto, e aí vamos de pouquinho em pouquinho chegar aonde? Chegar num lugar onde verdadeiramente Deus ele imaginou para cada família, para cada filho, para cada marido, para cada esposa, porque dentro da casa cada um tem uma identidade, tem um compromisso, uma responsabilidade a ser cumprida dentro do lar. E quando tudo isso funciona bem, é maravilhoso. Mas muitas vezes nós precisamos passar por esse processo de restauração. E eu coloquei aqui 3 pontos para essa restauração, como eu havia dito, que eu entendo que seria o ciclo para que a gente possa entrar verdadeiramente nesse sonho de Deus que Ele tem para cada um de nós. E o primeiro seria a cura interior da família. Como eu disse, criar regras, primeiramente, é o que a gente faz, mas na verdade a gente primeiro tem que buscar cura. A cura de dentro da casa. Em segundo lugar, é proteger. Aí sim, a proteção seria levantar muros para nos proteger de riscos externos que tentam entrar dentro da nossa casa. E por último, uma condução, um transporte. Por que transporte, pastor Sadal? Por que condução? Porque é Ele que vai nos levar em segurança para herdar as promessas de Deus. Então é a cura, a proteção e a condução. Então vamos lá. Por isso que eu li 3 textos, e quem conhece a história disso já imagina, porque Esdras ajudou na cura ministerial, na restauração do altar da adoração, na construção espiritual, do templo de Deus, a organizar tudo. Neemias, ele levantou as muralhas para proteger a cidade de Israel e todos seus parentes, seus amigos que estavam lá sofrendo açoações por causa dos inimigos. E falamos de Noé, porque Noé constrói uma arca para levar em segurança toda a sua casa para herdar a promessa de Deus. Então esse é o resumo daquilo que eu pretendo colocar aqui nesta noite. Então falando aqui primeiramente da cura interior. Esdras, ele ajudou a reconstruir esse templo que nós entendemos que é o templo espiritual. Por que eu estou falando do templo espiritual? Porque é muito comum, eu já preguei sobre isso e muitos pregam, Esdras construiu o templo de Deus, mas Esdras não construiu o templo de Deus. Quem construiu o templo de Deus foi Zorobabel. Amém? Se você ler o livro de Esdras só vai ser citado no livro dele lá a partir do capítulo 7. Nos primeiros capítulos, onde estão sendo construídos, quem começa a construção é Zorobabel. Na verdade, um rei que não era judeu, Ciro, ele recebe uma mensagem de Deus, e isso para entender como parece ser confuso, mas quando Deus tem promessa para uma casa, quando Deus tem promessa para uma família, até rei ímpio vai ser usado para nos abençoar. Então o Senhor ele levanta Ciro, um rei persa, e vai até Zorobabel, que é um filho de Israel que nasce na Babilônia, e dá para ele a responsabilidade da reconstrução do templo de Israel. E é por isso que na restauração a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconstruir o templo de Deus.
E aqui nós vamos ler no capítulo de número 3, que nós vemos ali, eles vão começar a construir o templo. Não, a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar de sacrifício. Eles levantam o lugar onde vão ser feitas as ofertas para subir ao Senhor, para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor. Ou seja, a primeira coisa que antes de lançar os alicerces, eles estão restaurando o altar para novamente começar a fazer os seus sacrifícios e as suas ofertas. Para quê? Para agradar ao Senhor. Para depois sim, e aí no capítulo 3, quando você lê até o final, você vai ver que logo após eles restaurarem o altar do Senhor, eles vão então jogar os alicerces, as colunas, aquilo que vai segurar o templo de pé, a reconstrução, o templo de pedra. Ou seja, mas primeiro eles vão criar o quê? Um ambiente espiritual. Lembra-se que eu comecei com um problema de dificuldade? Então, qual é o tipo de ambiente que está dentro desse caos que foi causado dentro da família? Não é muito bom. Então, a primeira coisa é a gente mudar o ambiente daquilo. E a gente não vai conseguir mudar o ambiente se não conseguimos trazer isso para onde? Que eu acredito que é o melhor lugar para se fazer isso. Com os joelhos no chão e orando ao Pai. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, você não precisa ler, se você quiser anotar, anote só para mim, porque eu vi que o tempo é pouco, né? Para mim, eu costumo usar mais tempo. Então eu vou tentar ser mais breve possível. Tá? Versículo 10 do livro de Esdras, no capítulo 10, aliás, versículo 1, diz assim: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniram em volta dele, e eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Como eu disse, Esdras não construiu o templo de pedra, mas ele restaurou o templo espiritual, porque o povo, na volta para Jerusalém, eles simplesmente se misturaram em adorar aos outros deuses. Então eles levantaram o templo, Zorobabel levanta o templo, depois de mais ou menos 15 anos que eles começaram a construir o templo, eles levantam o templo e vem Esdras. Esdras, ele veio para arrumar o culto, ele vem para arrumar justamente a adoração, ele vem para arrumar justamente as honras ao Senhor. Então ele é um escriba, ele é um mestre, ele vai ensinar ao povo, ele vai ensinar a sua casa, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai conduzir, ele vai corrigir, ele vai mostrar: olha, essa situação está sendo executada da maneira errada, esta ação está sendo feita da maneira que não agrada a Deus. E aí, em cima da palavra do Senhor, como todo bom mestre faz, e um escriba naquela hora vai ler a palavra e dizer: o culto ao Senhor, ele é assim, 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 assim. Então ele vai restaurar o templo, que é o templo espiritual. Nós vamos ver, então, o Senhor tendo essa prioridade. Muitas vezes, queridos, a gente quer arrumar o lado de fora e deixa o lado de dentro para o último. Muitas vezes a gente quer colocar um muro para ninguém ver o que está acontecendo do lado de dentro. E a família, ela, em vez de encontrar cura, ela vai adoecendo, os filhos podem se perder, o casal pode se separar, e justamente porque eles não procuram primeiro estabelecer a comunhão. E nós vamos ver que Esdras, nós vamos ver que Zorobabel, a primeira coisa que eles fizeram foram orar ao Deus eterno, colocar ao Senhor sobre a vontade dele o que nós devemos fazer, porque não é o que nós queremos. E a gente tem boas ideias, gente. Não é uma crítica
que vai desconto. Nós temos muitas boas ideias, mas a gente precisa entender que aquele que criou, aquele que nos formou, aquele que sabe a intenção dos nossos corações, de Jeremias, e tem planos melhores que o nosso. E são planos de prosperar, planos de crescer, planos de sermos completos nele, no nosso Deus. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é sim, é orar, é buscar ao Senhor, em vez de pôr regras, é sentar numa mesa e trazer para a comunhão. Porque eu entendo que a mesa da comunhão é onde saem as melhores conversas equilibradas para ajustar toda e qualquer dificuldade que existe dentro de uma casa. É ali que a gente olha frente a frente, é ali que a gente esparrama, olha as nossas dificuldades, e onde a gente chama a presença de Deus, dizendo: Senhor, como vamos lidar com tudo isso? Porque nós provamos que não somos capazes de lidar. E se nós continuarmos assim, é aí que acontece o pior, que é: vai você para a casa da sua mãe, eu vou para a casa do meu pai, os filhos que muitas vezes falam assim: não vejo a hora de sair desse lugar, não aguento mais você, papai, não aguento mais você, mamãe, eu vou casar, vou embora, vou arrumar um emprego bom, vou embora. E a gente sabe que essa não é a vontade de Deus, e na verdade isso é uma desconstrução daquilo que o Senhor criou como sendo o lugar para abençoar a sociedade, que a família curada, ela cura a sociedade, amém? Amém. Então Ele quer que a gente busque esse processo, e para isso, queridos, a gente precisa entender, assim como foi no livro, assim de Esdras, que nós precisamos primeiro restaurar nossa comunhão entre nós, marido e mulher, filhos e Deus, antes de começarmos a criar novas regras, porque as regras, muitas vezes, em vez de separar o mundo de dentro do nosso lar, separa o marido da esposa, separa os filhos dos pais. Mas quando a gente traz isso para dentro desse ambiente de cura, Deus, o Espírito, através do Espírito Santo, começa a agir e curar a cada um de nós. Então não vamos começar pelas regras, vamos começar com as orações, vamos começar criando um ambiente de cura, né? Um ambiente onde Deus ele vai processar através do Espírito Santo cada emoção e cada sentimento, provocando o que dentro de nós? O momento do perdão, o momento do arrependimento. Desculpa, meu amor, fiz errado, me perdoa. Desculpa, meu pai, desculpa, minha mãe, porque eu fiz errado. E eu preciso agora buscar o seu perdão, a cura para isso. E é somente dentro do ambiente desse, onde você não levantou barreiras, mas onde você baixou a guarda, diz assim: me explica bem onde você quer chegar, aonde você quer ir, e trazer isso à luz da palavra de Deus. E nós cremos que o Espírito Santo, porque nós não convencemos ninguém, mas o Espírito Santo ele convence, através da sua palavra. Ele é um fator importante, é por isso que buscar essa cura é o primeiro passo que nós precisamos. E daí, depois de estabelecermos isso e começarmos a criar esse ambiente de cura, aí sim, aí vem as regras, mas não as nossas, as de Deus, porque as de Deus, lembre-se, são as melhores. E é o momento onde vai fazer o quê? Nós vamos levantar uma proteção contra riscos externos e também contra riscos internos. Neemias, no capítulo de número 1, versículo 3, Neemias 1,3 diz assim: eles me informaram, aqueles que sobreviveram no cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grandes tribulações, privações e humilhações. Lembre-se, o templo já foi construído, o culto já foi estabelecido,
Mas mesmo assim, no tempo de Neemias, que é contemporâneo de Esdras, ele vai encontrar Hananias, se eu não me engano, e vai, como é que estão os nossos familiares, como é que estão os nossos amigos? Está feio lá. Por quê? Porque as muralhas, elas estão caídas e eles estão sendo humilhados a todo tempo pelos seus inimigos. Restauramos o templo de adoração e agora então nós precisamos, assim como Neemias, levantar as muralhas de proteção. No tempo de Neemias, onde as muralhas estavam caídas, e quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Como vamos reconstruir aquilo que o inimigo destruiu para invadir a nossa casa? Mais uma vez, a oração. Mais uma vez, ele se junta, porque a gente sabe que ele não vai construir muralhas sozinho. Ele vai se unir com todos os principais de Jerusalém, com todo o povo de Jerusalém, para reconstruir as muralhas de Jerusalém, para ficarem protegidos. Por quê? Porque as muralhas vão restringir as entradas das pessoas, vai restringir a entrada de qualquer coisa dentro da cidade, vai restringir as entradas da nossa família. Por isso que os muros são importantes. Mas a gente precisa entender que os muros, muitas vezes quando a gente imagina os muros para nos proteger, né? Que nem lá na minha rua tinha uma casa que ela era toda de grade, a pessoa vendeu a casa, o morador, quando ele chegou, falou: não, isso aqui está muito aberto. Ele foi e construiu muros grandes na esquina, né? E ninguém mais vê a casa do lado de dentro, se protegendo. Então a gente precisa proteger agora, porque o templo foi restabelecido. A gente precisa criar obstáculos para que o inimigo não. E é a primeira coisa que a gente fez. E está corretíssimo isso. Mas lembrar de uma coisa, que as muralhas elas não servem somente para evitar que os inimigos entrem no nosso lar. As muralhas elas servem também para que nós não saímos dos limites da cidade, para não correr riscos, para não entrar em ambientes que nós não podemos ir. Ou seja, as muralhas vão nos impedir, lembre-se bem disso, de frequentar ambientes que não agradam a Deus. Porque a primeira coisa que a gente pensa, essas coisas não vão vir mais para a minha casa. Mas espera aí, quando você sai de casa, para onde você está indo? Aliás, hoje em dia não precisa nem sair de casa. Hoje em dia você abre o computador e vai para tudo quanto é lugar que você bem entender. Hoje em dia você abre um celular e pode assistir tudo que você quiser. Detalhe, ninguém fica sabendo, né? Você pode fazer da maneira como você quiser, porque o celular ele é pessoal. E você consegue então ir para lugares que talvez desagrade a Deus. E é por isso que é importante entender isso. As muralhas não são só para fatores externos. As muralhas também têm que impedir os nossos desejos carnais. Tem que nos limitar. Porque nós temos que levantar o templo, adorar o Senhor, nós temos que levantar as muralhas e impedir que os inimigos entrem, mas nós também precisamos entender que há uma identidade a ser executada nesta terra como filhos e filhas de Deus, como família cristã. Existem lugares que nós não devemos ir, nós não devemos estar, nós não devemos fazer, mas muitas vezes naquilo que a gente acha comum, muitas vezes, isso não tem nada a ver, eu domino, isso não tem nada a ver, eu posso estar lá. A gente se sente no direito, principalmente homens, né? Porque tinha muito disso. Antigamente era só os homens, hoje as mulheres também. Mas a quinta-feira era a quinta-feira especial, independente se a pessoa era casada ou não, ia para o bar.
junto com os amigos, e a esposa não podia reclamar. Hoje as mulheres também fazem as mesmas coisas. Elas vão para o bar com as amigas também, e o marido não tem que reclamar. Mas isso é no mundo onde sem regras de Deus, num mundo onde as pessoas não estão tentando atrair a presença de Deus ou agradar ao Senhor, mas numa família cristã, e é por isso que levantar as muralhas vai ter que te impedir de frequentar esses lugares onde você precisa entender que não está agradando em nada ao Senhor. Amém. Porque um marido, porque uma esposa, sabe, porque filhos, eles sendo criados dentro de um ambiente saudável, dentro da palavra de Deus, dentro dessas muralhas espirituais que nós criamos, ao sair do seu trabalho, queridos, a primeira coisa que ele tem que pensar é voltar para casa, para um ambiente aonde ele entende que é um ambiente de comunhão, um ambiente de bênção, um ambiente onde há a presença de Deus, e não ir para um bar, não ir se divertir com os seus amiguinhos, não é fazer coisas que justamente podem levar a uma queda. É desta forma que existem as traições, é desta forma que as pessoas descobrem as traições e acabam se separando. Mas eles não se amavam, sim, mas era só trabalhei o dia inteiro, trabalhei a semana inteira, queria só um minutinho de folga. Querido, isso é um som do inimigo dentro das cabeças dos cristãos. Porque, queridos, você trabalhou o dia inteiro e você precisa de um momento de folga. Nada mais certo do que você ter esse momento com a sua família. Sabe, pegar ela e ficar com ela, ir para o cinema, fazer algo diferente. Mas não, as pessoas hoje em dia, aqui não tem dessas pessoas, acredito eu, né? Mas as pessoas lá, eles falam assim, não, sair do trabalho, vou com meus amigos, vou com as minhas amigas, vou com o tal. Depois de eu me converter, isso já faz mais ou menos 30 anos, e a minha esposa é prova disso. Eu só fui, eu acho que em 2 festas da empresa. 2 festas da empresa. Depois de 30 anos. Aquelas festas de finais de ano. Né? E por que eu fui nessas 2 festas? Porque eu pude levar a minha esposa e os meus filhos. Porque a primeira coisa que eu pensava era justamente nisso. Aonde é o ambiente que posso estar. Se for um ambiente desagradável, 2 não. Agora eu fui recentemente em uma, só que não pude levar a minha família. Mas era um ambiente de restaurante, um ambiente familiar, não era nada, uma despedida de final de ano. Mas existem lugares, muitas vezes, que as festas das firmas da onde a gente eram em boates, gente, em lugares horríveis. Ele fala, mas o que tem demais? É só uma despedida de final de ano, é a festa com todos os amigos do trabalho. Não, mas isso não é um ambiente que eu gostaria de estar. As pessoas faziam cara feia para mim, mas eu não ia para esse lugar. Por quê? Porque existem muralhas que a gente tem que respeitar. Existem limites que a gente precisa impor. Por mais que você seja forte, por mais que você estabeleça muitas vezes assim regras, se você se permitir entrar num ambiente ruim, você pode estar cedendo às tentações do inimigo. Porque para pensar, um drogado, ele gostaria de ter a vida dele hoje? Não. Mas por que ele começou a se drogar? Ele queria se drogar? Não. Foi as companhias. Foi o ambiente que ele andou. E aquilo levou ele a esse extremo de vida. Então, eu não acredito que um homem ou uma mulher seja forte o suficiente. Uma hora pode ceder. Uma hora pode cair na tentação do inimigo. E pode destruir aquilo que seria o sonho de alguém. Porque não é só você. Você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos e todos eles sonham. Em o quê? Sonham em ter famílias abençoadas, famílias em comunhão, famílias felizes.
Então a gente precisa, sim, construir estas muralhas? Sim, precisamos. E entender que nós estamos à mercê de riscos externos, mas também de riscos internos. E a gente precisa, então, fiscalizar, principalmente as nossas crianças hoje. A gente precisa ficar muito em cima delas, do que elas estão vendo no celular, porque existem relatos, né, de crianças que se mataram por causa de desafios no celular. Eu não entendo disso, tá? Eu só ouvi falar sobre isso. Pessoas que entraram em escolas por causa da cabeça que virou, por causa de jogos que atiravam, que matavam, entravam em escolas atirando em todo mundo. Então, ou seja, dentro da nossa casa, nós precisamos levantar, olha, esse tipo de jogos, não, isso não é legal, esse tipo de vídeo não é bom para você, esse tipo de filme não é bom para você assistir. Até hoje, na minha casa, a primeira coisa que a minha filha vê antes de assistir algo é se está para a idade dela. E olha, tem coisas que falam que podem, mas são terríveis. E fala, filha, esse aqui eu até já vi, isso não é bom para você, tem umas cenas aí que não é legal, e a gente não deixa ela assistir. E assim também foi com meu filho, sabe? Nós falamos tanto não para ele dos jogos que ele podia jogar, que ele vendeu o videogame. Ele não quis mais ter videogame. Falou, para que eu tenho isso aqui, pai? Não serve para nada, vou vender. Eu não lembro que ele ia comprar alguma coisa, ele vendeu e comprou outra coisa que eu não lembro o que era, mas enfim, ele vendeu um videogame que eu dei para ele. Eu dei um videogame para ele jogar, mas falou, isso aqui não, é futebol, jogo de atletismo, joguinhos assim. Mas ele falou assim, não me interessa, e hoje ele não se interessa muito por essas coisas, nunca mais comprou nenhum tipo de jogo. Está pensando agora em voltar a comprar, mas a gente está conversando sobre isso. Mas enfim, nós precisamos colocar limites, levantar muralhas, ficar atentos, porque, sabe, quando acontecer, às vezes já é muito tarde. E se você não estiver próximo, em comunhão com o seu marido ou com a sua esposa, dizem os psicólogos, né, que todo mundo dá um sinal. Todo mundo dá um sinal de que alguma coisa está errada. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos orando diariamente, como o Senhor não nos incomodaria e não nos avisaria? Algo está errado. Algo não está acontecendo da maneira com que deveria acontecer. Então, chamar para perto, conversar, traduzir aquilo para a realidade que está acontecendo e tentar sanar o problema antes que ele possa piorar. E é por isso que nessa hora, os muros eles são bons, só do lado de fora. Do lado de dentro, a comunhão, a comunicação, ela deve ser muito bem clara, muito bem transparente. Precisa se tomar muito cuidado, porque às vezes a gente é muito severo e acaba afastando os nossos filhos da gente. E a gente precisa então tentar buscar um equilíbrio só em Jesus Cristo, amém? Só através do Espírito Santo de Deus. Dizem que a gente não pode bater nos filhos, nós batemos nos nossos filhos. E já está, o mundo já tem a grande, né? Não apanha mais. Essa aqui também já está grande e não apanha mais. Mas nós batemos os nossos filhos. Isso pode ser regra do mundo, mas a de Deus diz que nós corrigimos com vara. Então nós precisamos sim corrigi-los, porque a palavra de Deus é que vai nos conduzir para esse lugar que nós temos. Reconstruímos os templos, reconstruímos então as muralhas para nos proteger. Então nós precisamos agora de um transporte para nos conduzir. Daí é onde a gente entra para nos conduzir a herdar as promessas. E aí é onde entra Noé, construindo a arca de Deus. E nós vamos ver em todas as três situações, o inimigo, ele sempre vai se levantar para tentar nos impedir. Zorobabel, quando ele se levanta para reconstruir o templo, os inimigos se levantam a um decreto do rei, fica 15 anos parado a construção.
construção. Depois vem Esdras, lendo as escrituras e mostrando, fala, não, mas o outro rei, antes desse, deu um decreto que nós poderíamos construir o templo. E aí volta a reconstrução do templo. Nós vamos ver na reconstrução das muralhas, Sanbalat, Tobias e Gesem, sim, eram 3 também. Inimigos que se levantam, inimigos de Israel, samaritanos que se levantam para impedir a construção dos muros. Entenda uma coisa, o mundo não quer que você restaure a sua casa, o mundo não quer que você transforme o seu lar. Nós precisamos ser muito criteriosos com isso. Ele vai se levantar no momento em que a gente quiser fazer a diferença, e aí precisamos estar preparados. E ali é onde entra a arca, porque construir a arca para levar toda a sua casa para onde? Para o lugar onde Deus tem como perfeito para cada um de nós. E nesse trajeto nós vamos colher as heranças que Deus tem para cada um de nós, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Onde isso é possível? Só é possível como nós estamos dentro da arca. Gênesis capítulo 7:1, então disse o Senhor a Noé, lhe ordenou, entra na arca, tu e toda a tua família, porque é ela que vai nos conduzir. E quem é a nossa arca hoje? A nossa arca hoje é Cristo Jesus. Ela é a Jesus Cristo, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos mostrar, Ele é o nosso transporte. Quando eu olho para Noé, eu fico imaginando, é claro, né, nós falamos das dificuldades de Esdras, falamos das dificuldades de Neemias, mas eu fico imaginando Noé recebendo a notícia do Senhor. Fala assim, Noé, a humanidade está em pecado, eu vou destruir ela, mas quero salvar a sua casa, quero salvar a sua família. E para isso então você vai construir uma arca, e ele vai falar todas as medidas, e a gente sabe que é uma arca gigante, muito grande, que ele vai ter que construir. Vamos construir uma arca, sim, mas por quê? Porque eu vou mandar um dilúvio, vai chover e a terra vai se encher de água. Só que aqui tem uma coisa, Senhor, não faz sentido. Por quê? Nunca choveu. Nunca choveu. Acho que Noé aqui nesse tempo aqui, deveria ter mais de 400 anos de idade. Porque quando ele constrói a arca, ele está com 600 anos de idade. E ele está ali e nunca choveu. Não faz sentido isso que o Senhor está me falando. Para que construir arca num lugar onde não chove? E isso muitas vezes é o que acontece conosco. A gente acha que não faz sentido algumas porções da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a nossa arca, ela é Cristo Jesus. E muitas vezes a gente quer abandonar o projeto de construir esta arca para nos transportar para os melhores lugares que Deus tem para cada um de nós. Eu disse transportar, e eu não disse evitar problemas, porque Noé, ao entrar na arca, ele ficou todo o tempo dentro da arca, no meio de animais. Não deve ser agradável, os animais fazendo todo tipo de necessidade dentro do cheiro. Muitas vezes nós não dava para ter um ambiente muito agradável, mas ele estava lá dentro, juntamente com a sua casa, lembrando que chovia sem parar, mais de 40 dias chovendo, e depois agora não me lembro aproximadamente, mais de 100 e poucos dias navegando dentro de uma arca, ou seja, passando por dificuldades ali, mas passando dentro da arca, porque só a arca possibilita que uma família de Deus passe por dificuldades, mas saia inteira dela. Só Cristo Jesus pode fazer isso com a gente. Então eu fico imaginando Noé, sabe?
Hoje a gente tem serra elétrica, hoje tem furadeira, hoje a gente tem parafusadeira, hoje a gente tem, como é que fala? Métodos digitais, não sei como é que chama isso, laser, trena, laser, fantástico isso. Talvez construímos, nós talvez, né, pastor Silvio, eu quis dizer que é um engenheiro aqui da igreja, constrói tudo aqui, né? Ele junto com o Edson lá, se junta lá, mais os dois, três, e constrói coisas fabulosas, né? Fantástico isso. Mas eu fico imaginando Noé, eu nem sei se tinha serra naquela época, como é que eles cortavam as árvores com machado, assim, como é que eles faziam cada tábua. É impressionante a técnica que foi utilizada, a paciência e o trabalho que deu para se construir uma arca. Queridos, não é fácil se construir uma arca para nos conduzir. Há uma dificuldade, sim, de praticar a palavra de Deus. E como eu disse, muitas coisas às vezes a gente vai ler aqui e fala, não, isso não faz sentido. E aí a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário, porque se é palavra de Deus, é palavra de edificação, é palavra de cura, é palavra que vai nos transformar, é palavra que vai liberar a nossa identidade. Lembre-se que eu disse, não é uma reforma, é uma restauração. Todos nós, diz Paulo, nós trabalhamos, nós lemos e praticamos porque queremos ser a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, nós temos que trabalhar para sermos iguais a Ele. Então é um processo que nós vamos passar e nós precisamos então trabalhar dentro disso. Queridos, restaurar a adoração, o templo, a comunhão, levantar muralhas para nos proteger e entrar na arca de Cristo Jesus. Não questionar a vontade de Deus, se vai chover, se não vai chover, se é difícil construir a arca ou não, não importa. A gente só precisa entender uma coisa: a palavra de Deus diz que Ele já venceu por nós, e que nada, absolutamente nada, chegaria até nós se nós não conseguíssemos vencer. Se nós não conseguirmos, não existe obstáculo que possa parar você. E se hoje você está parado diante de um problema, se hoje você está parado diante de uma dificuldade, entenda uma coisa: Deus de alguma forma já te capacitou. Mas aonde está isso? Eu também não sei. Dobre o seu joelho, busque a Deus, porque a minha palavra, o nosso Deus, o nosso Pai, disse que sim, nós somos capazes de vencer, de ultrapassar esse obstáculo. Mas a gente precisa respeitar o processo, a gente precisa honrar ao Senhor. Nós precisamos continuar glorificando o nosso Deus e seguindo este ciclo. Quando a dificuldade chega, traga para a comunhão, joelho no chão, busque arrependimento e perdão. Depois construa muralhas, para que aquela dificuldade não venha mais entrar na sua casa. E depois obedeça a palavra de Deus, porque é ela que vai te conduzir às heranças do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Então eu quero concluir esta mensagem aqui. Você quer já subir? Querida família de Deus, o Senhor Ele quer fazer uma obra completa em cada casa aqui nesta noite. Mas qual é o próximo passo que nós devemos dar? Reconstruir altares, reconstruir muralhas, ou construir uma arca para caminharmos nesse novo tempo que Deus tem para cada um de nós. Lembre-se que uma casa sem o templo e o altar, ele nunca vai ter a presença de Deus. Sem a presença de Deus, dificilmente vamos estar sendo conduzidos num transporte como a arca que vai nos levar a uma terra firme e uma terra abençoada. E mais uma vez lembrando, Noé
a primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi levantar um altar de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Quer falar alguma coisa aqui? Irmãos, eu gostaria de falar algo. Quando eu estava orando, buscando o Senhor por esse culto, eu pensei na tábua dos 10 mandamentos. E aí eu li aquilo ali, eu vi aquilo ali e falei, não vou falar. O horário já excedeu. Mas o Senhor, quando Ele estabelece a sua lei com o seu povo, Ele escreve nas tábuas as suas leis. Ele dá 10 mandamentos. E nós acreditamos, né? Nós sabemos como que foi escrita essa tábua. Moisés quebrou ela, não existe mais ela, mas seria o quê? 5 mandamentos e 5 mandamentos, né? Uma tábua dividida em 10 mandamentos. Então, aonde estavam lá os mandamentos referentes a Deus, Deus coloca o mandamento de que deveríamos honrar o pai e a mãe, né? Honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E os outros 5 mandamentos diz respeito aos relacionamentos uns com os outros. Então Deus nos dá um lugar de honra junto dele, naquela tábua. Para que, por que Deus faz isso? Porque Deus nos deu, né, o direito de gerar, a oportunidade de gerar, de passar a vida. Então o Senhor diz, vocês serão os meus representantes aqui na terra. E aí os seus filhos devem honrar vocês. Mas vocês devem ser representantes de Deus na terra. Vocês devem governar. E todas as 3 situações que o pastor disse aqui diz respeito a isso. A liderança, governo, a atitude que nós vemos hoje que tem faltado nas famílias. Né? Hoje quem governa lá é a vontade da criança, né? É o desejo da criança, o que você quer comer, o que você quer fazer e o que você quer vestir. Porque os pais, a família, no modelo desta geração, saiu do lugar de governo, perdeu o lugar de governo. E nós precisamos ocupar novamente esse lugar, o lugar do governo. Então, como o pastor disse aqui, nós devemos reconstruir o altar da adoração, reconstruir o muro. Isso parte de nós. Agora, eu posso dizer assim, mas meu marido não quer saber de fazer isso. Então eu também não faço? Não. Eu tomo posição. Você toma posição e Deus vai te ajudar. Ou o marido diz, mas minha mulher não quer comigo construir isso. Não, você toma posição e o Senhor vai ser com você. Porque é assim que as coisas acontecem. Sabe, uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é de que nós celebramos, né, a respeito de Pentecostes, a festa do Shavuot. E lá em Atos 2, diz assim que, de repente, foram descendo como línguas de fogo sobre aquele povo que estava reunido. Só que, de repente, é um portal de Deus. Vocês estão num propósito, numa campanha, e de repente, Deus opera um milagre. De repente, Deus faz o impossível. Mas não é de repente, é o processo. E quando nós não estamos fazendo nada, nada acontece. Mas quando nós estamos enchendo uma medida, quando nós estamos em busca de algo, juntamente com o Senhor, o portal do de repente se abre diante de nós. E nós precisamos criar essa expectativa, ficar nessa expectativa, porque Deus opera dessa maneira. Você vai na campanha ali, irmãos. Às vezes a campanha se encerrou. 7 dias, 7 semanas, 21 dias, 40 dias. E você não viu nada. E de repente, o de repente de Deus acontece. Então persevera, sabe? Passa em revista, pegue essas palavras, passa em revista a vida de vocês e reconstrói, restaura, levanta os muros, porque de repente aquilo que você está buscando acontece. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos, que pensamos, que imaginamos. Assim opera o nosso Deus. Amém. Eu quero deixar essa mensagem no coração de vocês. Amém. Amém. Eu queria que vocês colocassem de pé. Vamos fazer aqui eu vou começar a oração, minha esposa vai terminar a oração.
Coloca a mão no seu coração, uma só no coração, a outra você pode dar a mão para essa pessoa maravilhosa, que está do seu lado, da sua casa, da sua família. Vem cá, Deus, só aqui, fica com a gente aqui, vai. Estou chamando de bebê, tem 13 anos de idade. Eu tenho 24 anos, eu falo que é bebê também. Amém. Vamos lá, então, queridos. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que momento agradável, que momento maravilhoso que o Senhor nos deu, um tempo de adoração, um tempo de desfrutar, Senhor, da Sua palavra, aonde, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, entendendo que é o melhor lugar, porque queremos construir uma família forte, queremos construir, ó Pai, um lugar de comunhão, Pai poderoso. E assim, Deus, nós te pedimos graça e pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo capacite a cada um de nós, ó Pai, nesta noite, para estabelecermos, ó Senhor amado, esse ciclo de restaurar, ó Senhor, toda dificuldade chega, ou se ela já está acontecendo, papai, que o Senhor dê graça, Senhor, a cada um, ó Pai poderoso, para trazer, ó Senhor, o altar da adoração, da comunhão, para podermos, ó Senhor, construir muralhas com sabedoria, construir muralhas, ó Pai poderoso, que venham edificar a nossa casa, não destruir e separar relacionamentos, ó Senhor Deus, assim, ó Pai poderoso, também possamos, em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, assim como Noé e toda a sua família, não foi só Noé, mas ele conseguiu conquistar toda a sua casa, que cada um de nós aqui nesta noite conquistemos, ó Senhor, toda a nossa casa, Senhor, para entrarmos na arca, para estarmos, ó Senhor, no comando, ó Senhor, das águas, que é o Espírito Santo, e sermos conduzidos, ó Senhor, nesse processo, ó Senhor amado, para darmos as promessas do Pai, papai. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai amado, por esta oportunidade. Senhor, que esta palavra, Senhor, venha alcançar, meu Deus amado, os que estão aqui, os que não estão. Senhor, os que fazem parte desta casa, fazem parte desta família. Senhor, que haja, Senhor, restauração, reconciliação. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que de repente do Senhor aconteça, Senhor, sobre esta igreja. Ó Deus amado, que as famílias sejam, ó Deus, restauradas. Senhor, que elas sejam edificadas. Ó Pai amado, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode glorificar Deus com a sua casa, amém? Deus abençoe. Acho que é vocês agora, né? Pastora Sônia, família. Glória a Deus. Deixa eu ficar praticar. Nós vamos orar e abençoar essa família, né? E nada mais precioso do que ouvir um pouquinho mais, né? Nós estamos desde o começo de maio sendo ministrados na nossa família e algo interessante que a pastora Simone comentou e o que eu senti antes de começar esse ministrar sobre a família do mês de maio foi esse de repente, porque eu falava com Deus, e eu já estou vendo muita coisa acontecendo. Não só na minha família, como na família de muitas pessoas também. A gente já tem visto, sentido e orado acerca disso. Amém. E eu vejo assim, que quando você menos espera, porque nós estamos plantando, nós estamos ali semeando, nós estamos regando, porque nós estamos recebendo essa palavra e aplicando dentro da nossa casa, aplicando na igreja, que é a família do Senhor. E isso é precioso. E esse de repente, essas coisas, elas estão acontecendo, elas vão continuar acontecendo, e nós não vamos deixar de ver, porque esse projeto de família de
restauração está vindo, esta proteção está acontecendo dentro da nossa casa, porque nós estamos aprendendo a fazer assim. E essa proteção acontece na família de Deus, porque Deus protege a família. Amém? E está nos conduzindo da forma que Ele quer. Amém. E o nosso coração aberto para isso é tremendo, gente, é tremendo. Eu sinto essa preciosidade, esse amor de Deus dentro de cada ministração, dentro de cada palavra aqui, né? Então, vamos ficar atento, mais atento ainda, mais atento, porque eu estou feliz, porque eu sei que está acontecendo na minha, mas eu também estou feliz porque eu sei que está acontecendo na sua. Mas eu quero ver também, eu quero ouvir, eu quero que você declare, eu quero que você mostre, que você fale do que está acontecendo. Amém. Porque está, o Senhor está fazendo, né? Eu tenho certeza disso, amém? Nós vamos orar. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ser esse meio, né? Que o Senhor alcançou o nosso coração com uma porção tão preciosa, né? Pela família de vocês. Eu queria que o pastor orasse, então, junto com a igreja. Boa noite, amados, a paz seja com todos. Fomos abençoados, né? Palavras gostosas para o nosso coração. Vamos orar então? Abençoar os nossos irmãos, família, o ministério deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, na Tua presença ainda que estamos, Pai, te agradecer, Pai, por essa noite, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe, Deus, ao coração. Obrigado. Instruindo, orientando, Pai. Como foi bom tudo isso que ouvimos, porque vem do Senhor, sabemos, é uma direção dos céus. E com o coração grato, nós agora erguemos a voz para orar, clamar pela vida do pastor Sadal, pastor Simone, os filhos, a família deles também, Pai. Que a tua bênção, Senhor, seja constante sobre eles. Ó Deus, unção seja derramada, a saúde sobre a vida deles todos, a proteção, os sonhos, os projetos, meu Pai, eles possam vivê-los e ver eles se cumprindo na vida de cada um. Deus, que a tua graça seja abundante sobre o ministério também, a igreja, o povo que o Senhor colocou na mão deles, que seja também esse povo abençoado. Amém. Nós somos gratos por termos recebido essa família aqui hoje e sermos ministrados através da vida deles. Verdade. Pai, que a tua unção seja derramada em dobro sobre a vida de cada um deles. Sim, Pai. A tua graça, os dons, para que sejam eles instrumentos nas tuas mãos como tem sido. Amém. Em nome de Jesus nós oramos aqui, Pai, somos gratos por tudo. Entregamos a vida deles, entregamos esse culto, esse tempo nas tuas mãos, louvando e agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bênção, né, gente? Jesus! Que bênção! A gente só tem alguns recadinhos para vocês. Primeiro, mês que vem é o mês dos namorados e a gente tem a nossa comemoração de sempre. Pode sentar só mais um minutinho. A gente tem a nossa comemoração de sempre. Dia dos namorados cai no dia 12, né? No dia 12 cai na sexta-feira. E no dia 13 é a estreia do Brasil, na Copa. E aí, pensando assim, né, nos maridos, a gente achou melhor, principalmente os maridos, a gente achou melhor deixar para o dia 20, tá bom? Então, a nossa comemoração de Dia dos Namorados esse ano vai ser no dia 20 de junho, tá? Mais um recadinho. A gente pôs a mesinha aqui para frente para que vocês venham tirar uma foto no painel. E essa foto a gente vai tirar, né, com o nosso celular e depois ela vai ser a lembrancinha de vocês. A gente vai trazer no próximo final de semana, tá bom? Então não vai embora sem vir aqui tirar uma foto com a gente, com a sua família, amém? E a gente vai depois, né? Agora no final tem um tempinho, tem um lanchinho gostoso lá atrás, tem um cafezinho do irmão Márcio e da Bíblia, tem o chazinho da pastora Rita, então tem ali umas coisinhas gostosinhas, a gente esquentou um pouquinho porque tá frio, né?
Então as coisas estão um pouquinho mais quentinhas, aí tem um tempo de comunhão com a sua família. Amém? Podemos encerrar? Só queria ver meu coração, o trecho desse louvor. Gostaria que você abraçasse seu cônjuge e sua família junto. E é um louvor que a gente conhece aqui. A gente canta bastante aqui. Só um trechinho. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. E o que? Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Mais uma vez. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Vamos finalizar assim, levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Mais uma vez, para finalizar, levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor entra na tua casa com a tua família. Amém. O Senhor tem cuidado da tua casa, da tua família, como tem cuidado da nossa. Eu engrandeço e louvo o Senhor por tudo. Amém. Tem nos abençoado. Glória a Deus. Mesmo sem merecermos, porque a gente não merece nada. Somos miseráveis. Mas o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Amém. Nunca se esqueça disso. Merecemos, mas o Senhor, sabe, tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Amém? Amém. Vamos orar pelos alimentos e já vamos encerrar. Amém? Senhor, graças te damos, Senhor, por esses alimentos, Senhor, pelas mãos que prepararam, Senhor, pelos que compraram, Pai, abençoa, Senhor, que não venhamos fazer nenhum mal, Senhor. Abençoe aí o nosso tempo de comunhão, nosso tempo de mesa com a nossa família, Senhor, e que possamos, Senhor, ir para casa, guardados por Ti, voltar amanhã para o culto na Sua casa, Senhor, para mais uma vez agradecer o Teu nome, Pai. Mas que essa palavra, Senhor, continue em nosso coração, Pai, Senhor, fazendo, Senhor, com que realizando, Senhor, tudo aquilo que tem proposto no Seu coração, Pai. Fica conosco ainda nessa noite, nos abençoa, Senhor, nos dá uma noite de paz, Senhor, e amanhã é um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, que essa noite chuvosa e fria, vocês aqui, glória a Deus.
Thank you.